Eu já falo há muito tempo aqui sobre as grandes vantagens de se fazer position e swing trade em criptomoeda. Mas será que fazer day trade vale a pena? Então nesse vídeo eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de operar day trade em cripto. Então já senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Então, o mercado de cripto tem algumas diferenças do mercado tradicional que é bom você ficar ligado, principalmente se você vende mini índice e mini dólar. Para quem está acostumado a operar ações, vai se sentir um pouco mais familiarizado, porque as moedas têm seu valor de forma geral bem parecido com uma ação. Tá? O Bitcoin, por exemplo, é muito fora desse padrão, porque ele está custando no momento 37.600 e alguns dólares. Mas quando você pega algumas outras moedas, como a Luna, por exemplo, ela está custando 77,16 e 15, como você está vendo aqui no canto agora. Então, dessa forma, se torna um pouco mais simples, porque você vai entender que se você comprar uma moeda de Luna a 77 dólares e ela subir para 78, você ganha $1. Ela cair para 76, você perde $1, tá? Então, quanto a isso, se torna bem mais simples de você se acostumar se você estiver vindo do mercado de ações, porque você não tem que fazer aquela conversão para ponto, como é com mini índice e mini dólar. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que pensar é sobre a liquidez. Maurício, criptomoeda tem liquidez o suficiente para eu operar? Porque quando a gente opera ações, às vezes você não tem liquidez. Se você entrar num mico, por exemplo, você vai precisar consumir lotes em vários valores com um spread muito grande para executar ali a sua ordem. Bom, em criptomoeda isso não é um problema de forma geral. Quando você executa a sua ordem, ela é executada no preço e se não tiver todo o valor daquele preço que você quer, ele vai fracionar ali nas casas dos centavos ou dos centésimos ou dos milésimos de centavos. Então o seu preço ele vai ficar basicamente exatamente onde você comprou. Em momentos de muito estresse no mercado, onde você está vendo velas gigantes, isso daí pode ser uma coisa a você prestar um pouco mais de atenção, porque apesar de ter a liquidez, né, isso aí vai dar uma variada e o mercado se move muito rápido aqui, então a sua ordem pode demorar um pouco para ser executada. Maurício, demorar quanto? Aí, alguns segundos. Só que esses alguns segundos, eles podem ir muito, muito além. Tá? Não além em tempo, mas além em preço. Então você poderia aqui em Luna, por exemplo, se a gente tivesse aqui um período de altíssima volatilidade, ela que está variando aqui 2, 3 centavos, 1 centavo aqui que você consegue ver, poderia estar facilmente variando 30, 50 centavos em menos de um segundo. Então quando você apertar o botão ali, você pode cair dentro dessa variação, mas nada que seja tão absurdamente louco assim. A gente já chegou a ver um período quando o Bitcoin bateu ali os 30 mil dólares, acho que ano passado, ano retrasado, não lembro. Mas assim, quando você olhava o Bitcoin, ele estava variando 3 mil, 5 mil, 8 mil dólares por segundo. Ok? Então, em momentos de estresse extremo do mercado, pode acontecer de você ter aí uma variação muito grande, mas o mercado tem liquidez de sobra para todo mundo que estiver operando, tá? Então isso é uma coisa a manter em mente. A segunda coisa que você precisa pensar é um mercado que para você que é meio vampiro, meio zumbi, meio morcego tipo eu, ele funciona 24/7. Então isso é uma grande vantagem. Eu, por exemplo, eu não funciono antes das 10 da manhã e isso para mim era um inferno para operar a B3. Então eu tentava, só que muitas vezes tinha dia que eu estava simplesmente acordando junto com o mercado à vista. Então eu não sentava na frente do computador e ia apertar o botão, precisava de um tempinho para poder fazer a cabeça pegar no tranco aqui. E no mercado de cripto isso não é um problema. Você pode operar 24/7. Volta e meia eu estou postando lá no grupo do Telegram, eu fazendo trade 3:30 da manhã, 2 da manhã, 1 da manhã, 5 da manhã, que é o horário normalmente que eu estou acordado, que eu ainda vou dormir. Então você tem aí a janela de tempo perfeita. Eu quero ser day trader, mas eu não consigo porque eu trabalho de 9 às 5.
Bom, no mercado de cripto você pode fazer day trade. Maurício, tem melhor horário para poder fazer trade? Não, o melhor horário é aquele que entrar volatilidade. Então se entrar volatilidade você vai. Por isso que às vezes eu opero de madrugada, às vezes à tarde, tem dia que não tem o que fazer, passo o dia inteiro chato, assim como qualquer outro mercado, mas você não tem esse negócio de horário certo. Ah não, o mercado vai abrir às 9. Não, o mercado de cripto nunca fecha. Ah, quando der 10 horas da manhã vai abrir o à vista, vai entrar volatilidade. Não, não tem isso em cripto. Ah, quando der, sei lá, 10h30 vai abrir o Dow Jones lá fora, isso vai mexer no nosso mercado. Não, não vai. Então você não precisa se preocupar com isso, ok? Então é uma grande vantagem você ter um mercado 24/7 e que ele não depende dos horários dos outros lugares, das outras bolsas e tal, para poder movimentar. Até porque movimentar a nossa bolsa aqui, para quem é lá de fora, né, com o real valendo 20 centavos de dólar, qualquer pessoa que bate um dedinho gordo ali joga o preço de tudo para cima ou para baixo, e na cripto vai ter que bater um dedo muito mais gordo para poder fazer isso daí. Às vezes acontece, mas não é tão comum, não é tão frequente como é com mini índice, mini dólar, e principalmente como é com micos nas ações também. Então, o mercado 24/7 é uma ótima vantagem. Terceiro, a alavancagem. Isso para mim é uma das melhores coisas que a gente tem no mercado de cripto, porque não é por ter alavancagem, porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem alavancagem em ações, mini índice, mini dólar. A grande vantagem aqui é que você pode controlar qual é o nível de alavancagem que você vai usar. Então, quando a gente está falando de mini índice e mini dólar, ela já é pré-definida, né? Você sabe que se o mini dólar variar um ponto com um contrato, são R$10 que vão variar na sua conta. Se o mini índice variar 100 pontos com um mini contrato, são R$20 que vai variar na sua conta. Bom, quando se trata de criptomoeda, você pode mudar a alavancagem. Aqui na Vector, né, eu tenho usado a Vector, mas dá para poder fazer isso pelo próprio aplicativo da Binance, mas aqui na Vector, se você tiver em um par com o que seja traço PERP, que é o mercado futuro, você vai ver aqui no canto a opção de alavancagem. Maurício, eu não estou vendo alavancagem aí em lugar nenhum. É porque aqui eu estou no simulador, ok? Então, se você trocar do simulador para a conta real, você vai perceber aqui, ó, alavancagem, isolado tantas vezes. Então, se você quiser mudar, é só clicar no lapisinho e aí você vai trocar. Você pode ver aqui, isolada e cruzada. Isolado você vai arriscar no máximo quanto você colocou naquela operação, e cruzada você vai utilizar todo o limite da conta. No momento aqui eu estou com $171 disponível para poder operar no mercado alavancado. Então se eu vier aqui e colocar, por exemplo, $10 alavancado em 20 vezes, eu vou estar movimentando $200, tá? Com isso, a minha margem isolada foi $10. Eu coloquei $10 para alavancar em 20 vezes, certo? Então, se o negócio, por acaso, não executar a minha ordem e ele cair $10, ele vai fechar a minha posição. Se eu colocar na cruzada, ele vai utilizar todos os $171,58 que eu tenho aqui como margem para mim. Então, se você fizer isso, você tem uma grande chance de explodir a sua conta, tá? Então, muito cuidado, isolada. E se você quiser mudar aqui o nível de alavancagem, você pode colocar de uma vez até 125 vezes. Então, você tem muito controle sobre isso. Eu não aconselho que ninguém alavanque mais de 20 vezes. Alavancar 20 vezes já é muita coisa, tá? Então, tenta com cuidado aí alavancar 5 vezes, alavancar 10 vezes, ou faz como eu tô te falando. Se você tem uma margem, de repente, $100 ali, coloca $10, alavanca em 20, por exemplo, e verifica 100% das vezes, todas as vezes, se o mercado, quando você colocar para poder ver um outro ativo, se ele vai estar com a margem na configuração que você colocou, com a alavancagem na configuração que você colocou. Por quê? Isso já aconteceu comigo, então estou dando aqui como alerta. Quando eu estava utilizando direto lá pelo programa da Binance, pela plataforma da Binance, quando você muda em um ativo, ele não muda no outro, tá? Então, o que aconteceu? Eu estava operando sempre na margem isolada, com 5 vezes, uma estratégia em que eu utilizava preço médio e tinha um risco ali super controlado. Tudo indo muito bem, e aí eventualmente eu troquei de ativo, e aí eu não percebi que ele mudou a minha alavancagem de, acho que era 2 ou 5 vezes, eu não lembro mais, acho que era 2 vezes,
ele mudou de 2 vezes em isolada para 20 vezes em cruzada. E aí eu não percebi, segui a mesma estratégia e explodi toda a minha conta de futures. E foi a partir daí que eu aprendi a deixar troco de bala no mercado futuro, tá? Então é por isso que você olha aqui, tem 171 dólares. Eu comecei nessa conta aqui com 117 dólares. Então eu sempre deixo o troco de bala aqui para poder fazer a operação. Ok? Então toma bastante cuidado com isso para não acontecer com você. E se você ficar ligado nisso, você vai ver que é uma mega vantagem poder utilizar essas alavancagens. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre as taxas da Binance para você operar, e isso daqui é uma coisa que você precisa ficar atento, tá? Então eu vou deixar aqui em cima o link para você que não viu esse vídeo ainda, para você poder assistir lá e ver como é que funcionam as taxas. E é muito importante que você entenda que se você alavancar, você vai alavancar o valor total ali em relação à taxa. Maurício, como assim? Se você estiver operando com 100 dólares sem alavancagem, a taxa vai ser X. Se você estiver operando com 100 dólares com 20x de alavancagem, a taxa vai ser 20x, porque ela é proporcional ao valor que você está operando. A taxa não aumenta, ela é percentual, mas se você está aumentando o valor que você vai pagar vai acabar sendo um pouco maior, tá? Então, por exemplo, numa operação que você está com 100 dólares sem alavancagem, e você faz ali a sua operação e você obtém um lucro, você pagou 0,1% daquele valor ali dos 100 dólares em taxa se você tiver no mercado spot. Se você tiver no mercado futuro é 0,02, então você paga 0,02 para comprar, 0,02 para vender. Entrou e saiu 0,04 do valor total, assim, né, resumidamente. E se você entrou com 100 dólares e alavancou em 10 vezes, por exemplo, você não está movimentando, mais 100 dólares, você está movimentando 1.000 dólares, ok? E com isso você vai pagar 0,04%, não em cima de 100, mas em cima de 1.000, tá? Muita gente não entende essa parte das taxas, como é que funciona, não tem nada demais, você só vai pagar o mesmo valor percentual em cima do valor que você tiver movimentando ali. Então, se você não viu o vídeo de taxa, eu já coloquei o card ali, dá uma assistida porque vai te ajudar. Uma das grandes perguntas que você deve estar se fazendo é: Maurício, vale mais a pena operar no futures ou no spot? Definitivamente no futures. Por quê? Bom, primeiro que as taxas são bem menores, eu já falei, ela sai de 0,1% para 0,02%. Então é uma redução de 80% no valor das taxas, certo? Então isso daí já é uma vantagem para você. A segunda grande vantagem é que dependendo da moeda que você quiser operar, você não vai ter ela no futures, só no spot. E é possível que essa moeda tenha gaps, e esses gaps vão fazer com que você fique meio perdido na hora de executar. Maurício, você não falou que tinha muita liquidez? Tem muita liquidez em todo o mercado cripto, na maioria das moedas, mas como eu falei, dependendo da moeda que você estiver fazendo, isso não vai valer a pena. Porque se você não conhece a moeda que você está operando, você pode estar operando uma shitcoin que não tem liquidez suficiente para todo mundo, que está tendo muito pump and dump. E aí, para isso, você pode usar o CoinMarketCap. Aqui na Vector, a gente tem ele aqui dentro de ferramentas, capitalização de mercado. E aí você consegue ver das moedas aqui, elas são listadas naquelas que têm o maior valor de mercado. Então o Bitcoin primeiro, Ethereum segundo, Ripple, e de forma geral, se você seguir isso daqui de cima para baixo, você vai ter o mercado com cada vez mais aqui sendo a que tem mais liquidez e para baixo com menos liquidez. Mas menos liquidez ainda é, até aqui ainda é 1 bilhão, tá? Então vale muito a pena você dar uma olhada por aqui para poder escolher quais que você vai fazer. Mas agora a gente vai falar de fato sobre as moedas. Então, quando você estiver operando, o que é super aconselhável? Pega as moedas que a maioria das pessoas estão operando. Por exemplo, você sabe que num dos últimos vídeos eu comentei que eu opero aqui basicamente só Bitcoin, BNB e Ethereum. E recentemente eu tenho operado só o Ethereum. Mas eu quero te mostrar essa parte aqui porque você precisa prestar muita atenção nisso aqui. Eu estava fazendo uns testes aqui, por isso que entrou 2 dólares aqui, mas é o seguinte.
quando você estiver operando, o valor da moeda que você estiver operando vai interferir no tamanho da mão que você quiser operar. Então vamos criar uma estratégia aqui, onde você quer um gain de $20 para um stop de... vamos botar $20 também. Ok. Com isso daqui, quando você segurar o Shift ou Alt, né, para poder comprar ou vender, ele vai te mostrar onde estão as suas ordens. Eu vou colocar aqui o que seria o equivalente a 0,1 BTC. E aí você precisa estar atento que 0,1 BTC a gente tem aqui ele no momento, ó, negócio da volatilidade que eu falei, tá vendo aí? Então ele está ali perto de $38 mil. Então se eu entrar com 0,1 BTC, eu estou movimentando $3,8 mil. Então se eu executar isso aqui, ó, botei aqui para comprar a mercado, ele botou a ordem ali, e aí ele vai executar a ordem aqui de acordo com o tamanho da mão que eu estava utilizando. E com isso, aqui, ó, 14, 16, $17, isso varia muito rápido. De repente não era isso, você queria um alvo aqui em cima para tentar ganhar esse valor com um stop diferente. E aí o que você faz? Bom, basicamente você vai ter que se acostumar com qual é o tamanho da mão. Então segura o Shift, olha aqui e pensa, pô, não, peraí, se a minha entrada é aqui, o meu stop é aqui embaixo, aqui 0,1 é muito grande, então eu vou ter que operar com 0,05, vamos ver, não, 0,05 é aqui, legal. Então eu sei que independente de onde eu entre, por exemplo, digamos que você quisesse entrar vendido nesse candle vermelho aqui, segurou o Alt, você sabe que se colocou a ordem aqui, no máximo você vai arriscar $20, então você pode vir e ajustar e ele vai te dizendo ali qual é o valor que você vai poder ajustar, tá? Então dessa forma é importante que você se acostume com as moedas, porque em Bitcoin isso daqui era um movimento, nesse candlezinho aqui, era um movimento de 0,05 Bitcoin. E se a gente colocar isso no Ethereum, dá uma olhada aqui. Isso daqui, no Bitcoin, eu estou colocando a entrada nesse candle, tá? O Ethereum fez um candle bem parecido com esse daqui. Então, se a gente entrar aqui, olha só, vou colocar também 0,05 no Ethereum com a mesma estratégia de 20-20. Olha a diferença. Ué, Maurício, mas onde é que está o alvo e o stop? Olha lá. Olha o quanto é longe, tá? Porque 0,05 Ethereum não é o mesmo valor em dólar do que 0,05 BTC, ok? Assim como se você colocasse 0,01, que seria o equivalente a $3 mil, hoje $3 mil, 0,1 BTC vale mais do que um Ethereum inteiro, tá? Então, um BTC em 0,1 no momento seria 3.790, enquanto o Ethereum 1 seria 2.480. Então, se você ficar trocando de ativo toda hora, você vai ter que ficar calculando toda hora o movimento, né, o tamanho de mão de acordo com o movimento de mercado e tudo mais. Então vai demorar muito, mas isso traz uma grande vantagem para você, porque você se especializa no ativo que você está operando, você se acostuma com ele, porque dá tanto trabalho ficar trocando de ativo, ver a variação financeira e tudo mais, que você não quer mais ficar trocando. Você vai ficar ali nos seus 2, 3 ativos no máximo e provavelmente vai ficar em um só, que você vai ver que é mais fácil e que dependendo do momento todos eles vão se mover bem parecidos, tá? Então, de repente, vale a pena você se especializar. De repente não, na verdade vale muito a pena você se especializar em um ativo só. E por último, a plataforma, ela faz muita diferença. Quando eu comecei a fazer swing trade e position, que eu fiquei basicamente o ano passado inteiro fazendo swing trade e position, eu fiz isso basicamente porque, bom, consumia menos tempo, era mais rentável. E a plataforma da Binance, ela não é ideal para day trade, porque você não tem essa opção de ajustar a sua ordem no gráfico. E isso daqui, para quem está no day trade e requer agilidade, é muito bom. Vocês viram eu movimentando aqui no Bitcoin, a velocidade que o preço estava aqui, para eu poder modificar a ordem, de repente modificar alvo, stop e tudo mais. Então, digamos aqui, vamos lá, vamos colocar aqui a ordem 0,1 BTC,
Vamos colocar aqui para comprar, por exemplo, e aí eu quero ajustar isso aqui para baixo. Se eu tivesse lá na plataforma da Binance, eu teria que ficar digitando o valor manualmente o tempo inteiro. Ah, onde que é o local que eu quero sair? Eu quero sair em 37, 760 e 40. Aí você vai lá, clica para poder editar o stop e digita 37. Nisso daí, já passou do alvo, já passou do stop, momento de alta volatilidade não compensa, é melhor executar tudo à mão. Enquanto isso, aqui você tem uma facilidade a mais para poder fazer os seus trades, prolongar alvo, ajustar stop. Ultimamente eu, por exemplo, tenho feito muito scalp, então eu faço muito trading stop rápido e tal, e quanto a isso facilita muito ter uma plataforma profissional. Se você quiser fazer o teste da Vector grátis, então 30 dias grátis para você testar a Vector Pro, o segundo link que está aqui na descrição, é só você clicar ali e baixar. E se você gostar, aí sim você contrata, porque ela é disparada a melhor plataforma que tem para operar criptomoedas, tá? Ela é o Profit para criptomoedas. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, senta o like nesse dedo e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!